Que maravilha estarmos juntos. Para você que está em casa e não conhece, esse aqui é o Levi Vilela, é meu filho. E nós vamos estar juntos aqui nessa interação, nessa ilustração, para aprendermos a palavra de Deus. Timão do coração, esse é o tema da nossa mensagem hoje. Nessa noite eu creio que não teremos dificuldade alguma de entender essa ministração. Sabe por quê? Porque a palavra time é muito familiar na cultura do nosso país. Concorda? Quem nunca ouviu alguém dizer timão do coração? Esse é meu time! Quem nunca ouviu isso? Há países, por exemplo, que tudo que eles sabem sobre o Brasil, não sei se você já parou para pensar sobre isso, tudo que eles sabem sobre o Brasil está relacionado a Pelé, Ronaldinho, Neymar, não é verdade? Somos um país mundialmente conhecido como o país do futebol. E é até mais saudável do que o país do carnaval. Então eu e você hoje, nós vamos jogar uma partida com o Espírito Santo e tirar muitos ensinos dessa ilustração, com esse tema tão importante chamado time do coração, timão do coração. Se você não é um bom jogador, no mínimo é um bom torcedor, amém? No mínimo assiste Copa do Mundo, ok? Então fica tranquilo que no final tudo dá certo. E a torcida? E a torcida? O que você acha da torcida? Você é parte da torcida, do time do coração? O time da igreja local, o time de Deus, o time dos sonhos de Deus. Eu não tenho time, ok? Mas acho que o futebol é um esporte interessante. Acho interessante como as pessoas levam a sério esse esporte. E eu não sei você, mas quando eu entrei num campo de futebol a primeira vez, eu fiquei bem assim, estupefato, porque eu só tinha visto pela televisão. Como foi a sua primeira experiência em um campo de futebol? Quem nunca um dia disse, mesmo de casa, gol! Ainda que seja na Copa. Olha só, a pergunta dessa noite é, o que de fato é timão do coração? O que de fato é ser parte do time dos sonhos de Deus? Deixa eu melhorar essa pergunta. Qual o seu lugar no time chamado igreja local? Você é do time da igreja da árvore? Há pessoas que dizem, esse negócio de que eu sou do time da igreja local, eu não sou da denominação A, da denominação B. E eu até entendo quando nós precisamos falar de corpo de Cristo na terra de reino. Mas quem disse que ter parte de um patriotismo saudável, bíblico, com a sua igreja local é errado? Tudo bem, eu tenho Cristo, não preciso de igreja local. Eu até entendo que às vezes as pessoas estão feridas e de alguma forma não querem ser parte de um time. Você tem Cristo, mas eu estou falando da tribo que Deus escolheu para incluir você, do time que Deus escolheu numa determinada região, numa determinada cidade, para você servir e fazer de maneira micro aquilo que é estabelecido no macro. Qual é a sua igreja local? Qual é o seu pastor? Quem é o seu pastor, melhor dizendo? Qual é a sua célula? Numa igreja de multidão, sua célula tem tudo a ver como um instrumento de Deus para você crescer. Por exemplo, no universo do futebol, você pode até gostar de futebol, como um esporte predileto, assistir futebol e não necessariamente ter um time, concorda? Eu gosto de ver futebol, por vezes, porém eu não tenho time. Mas será assim no corpo de Cristo? No corpo de Cristo não, no corpo de Cristo não pode funcionar assim. Se você tem um Senhor, você tem que ter uma família, você tem que ter uma tribo, você tem que ter um time. Para você que está me assistindo, que talvez se feriu em alguma igreja local,
está de alguma forma desconectado de um time, até gosta do reino de Deus, mas não quer ser parte de uma igreja local, do corpo de Cristo, viver e conviver com um grupo de irmãos para crescer e aprender, eu quero te encorajar. Você é parte de um time, é bíblico, é saudável. Você precisa de estar integrado com a sua igreja local. Hebreus 10, versículo 25, na NTLH, diz assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Traduzindo para os dias de hoje, que as pessoas estão bem ativistas, não vamos trocar as nossas reuniões, o momento de adoração, o nosso compromisso na reunião de aprendizado da palavra, reuniões de ensinos. Não podemos abandonar essa prática. Grifo meu, não vamos abandonar as reuniões de oração, o momento em que nós nos reunimos para louvar, para adorar, para contribuir, para crescer no pequeno grupo. Pelo contrário, animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem o grande dia do Senhor. Assim como um time, quando está se preparando para um campeonato, vislumbra a final e vislumbra ser campeão, nós, como igreja, somos o único time que nem começou talvez uma partida e nós já sabemos que somos vencedores. Porque nele somos mais que vencedores. Então você não pode desanimar enquanto jogador quando tem esse sentimento. Um jogador, ele já nutre esse sentimento muito antes de começar o campeonato, muito antes de chegar na semifinal, nas quartas de finais. Então eu e você precisamos nutrir esse mesmo sentimento, ter uma expectativa. Jesus vai voltar, portanto eu preciso ficar animando meus irmãos, eu preciso encorajá-los na fé, eu preciso estar dentro de um time para que quando ele volte, eu esteja cumprindo um propósito, tenha cumprido o meu propósito na terra. Quando olhamos para as cartas paulinas, por exemplo, encontramos igrejas compostas de judeus. Em determinados lugares, os judeus iam se convertendo e eles iam se agrupando como um time. Regiões que o agrupamento de pessoas que eram escravas, senhores, gentios, mulheres, pessoas de todas as partes, de todas as das regiões, iam se agrupando, iam formando igrejas locais, e isso sempre foi saudável. Juntos, nas casas e nos salões, eles se reuniam como um time que estava no propósito de Cristo para comunicar a palavra. Em Éfeso foi assim, em Filipos foi assim. Quando Paulo endereça a carta, ele endereça a carta à igreja de Tessalônica, ou seja, a um time, um grupo naquela região. A igreja de Colosso, e juntos aquelas pessoas desfrutavam da comunhão com Cristo e do desafio de comunicar a fé, mesmo com a atmosfera de morte, com a oposição, quando aparentemente o time da perseguição viesse contra eles. Eles perseveravam em ser igreja. Atos 5, 42 é bem claro quando diz: e todos os dias, no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Todos os dias eles estavam naquela posição. Então eu e você, nós precisamos de um posicionamento, nós precisamos de uma equipe, nós precisamos de um time, nós precisamos de um técnico, nós precisamos da palavra como juiz para julgar o nosso desempenho no meio de campo. Eu e você precisamos estar integrados no jogo. Então até que ele venha, temos que jogar boas partidas. Tudo bem que ninguém é de Apolo ou de Paulo. Olha só, esse texto não tem contexto para justificar uma vida de desigrejado. Quem é de Paulo? Quem é de Apolo? Não, eu sou do reino. Ok, você é do reino, eu também sou. Mas não use esse texto para justificar uma vida de desigrejado. 1 Coríntios 3,4, Paulo está falando sobre mundanismo. O contexto é esse: mundanismo, discórdia, imaturidade, ou seja, partidarismo que vem da carne, que vem do nosso jeito almático de ser. As pessoas querem usar esse texto para dizer assim: eu não preciso de igreja. Ou então estou de férias de igreja até que eu ache uma igreja local. Querido, não existe férias de igreja. É um problema bíblico que você está arrumando para a sua vida cristã. Se você não estiver servindo mais uma igreja local, você tem que estar em outra.
O ideal é que você tenha um time só, cresça ali, avance ali e só saia dali se for um transporte do Senhor para a tua vida. Porque você corre risco de ficar de lugar em lugar. Então só temos condição de sair de um time para o outro quando há um propósito estabelecido. Nós não somos jogadores de futebol que não tem time. Eles vão para o time que paga mais. Igreja não pode ser assim. Eu não posso ir para o lugar que para mim é mais confortável. Eu tenho que ir para um lugar, lá fazer a diferença. Quando eu terminar o meu propósito lá, ou esgotar o contexto do meu crescimento ali, aí sim o Senhor, por muito testificar, me transporta para algum outro lugar. Não podemos usar, ok? 1 Coríntios 3,4, para justificar uma vida de desigrejado. Diga comigo, eu sou parte do mesmo time. Quem está comigo? O que nós vemos na vida do apóstolo Paulo são diferentes locais onde ele estabelece grupos de pessoas para a propagação do evangelho. Pessoas de diferentes culturas sendo alcançadas e agrupadas como um verdadeiro time. O povo de Israel, por exemplo, era povo de Israel, mas nem por isso deixou de ser distribuído em tribos, por exemplo. Cada tribo tinha uma função, um propósito em Deus a executar. Assim também é comigo, é com você. Você lembra das tribos de Israel? Deixa eu te lembrar. Rúben, Simeão, cada nome desse representa um povo. Então já no Velho Testamento era assim. Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Naftali, Assé, Benjamim, Manassés, Efraim. Então, a respeito das tribos de Israel, eu te indico Gênesis 49 para você começar a entender um pouco sobre essa organização divina de propósitos em Deus para que tudo fluísse ainda ali na velha aliança. Por exemplo, Cristo, ele fez 12 discípulos para que eles fossem cumprir como líderes uma missão. Lucas 6, versículo 12 a 19. Quando ele envia os 70 também, ele está estabelecendo uma região e dando a um grupo de pessoas uma missão. Isso está lá em Lucas 10, do 1 a 24. Ele enviava de 2 em 2, tudo como um organizado time. E que bom que essa reflexão já me desperta para entender corpo de Cristo dentro de uma dinâmica bíblica, do Velho Testamento até o Novo Testamento, para que eu possa quebrar com alguns paradigmas e pensar na possibilidade, na proposta do inimigo de me desconectar da minha igreja local como uma possibilidade positiva. Não tem positividade em alguém que quer amar a Deus, mas não quer amar o que Deus ama, que é a igreja do Senhor. Então eu quero ilustrar para vocês aqui 7 toques, 7 passes gol! 7 passes, meu filho vai me ajudar aqui, para sermos bons jogadores na igreja local. Diga assim comigo, eu serei um bom jogador na minha igreja local. Você será uma boa jogadora, um bom jogador na sua igreja local. Talvez você esteja limitado agora, por alguma razão, esteja assistindo pela internet. Mas Deus não nos chamou para sermos igreja no nosso comodismo. Se você não tem razão se você tem razão para deixar de congregar por um motivo muito justo, trabalho, uma limitação física, ok, a internet é uma bênção. Mas se você por algum momento quer comer e beber da palavra, mas você não quer experimentar a vida de comunidade, isso pode prejudicar o seu crescimento espiritual. Volte, procure uma igreja local, procure seu pastor, ou procure um pastor que leva a sério, que tem um trabalho, um compromisso com a palavra de Deus, porque ele vai cuidar de você. E você vai se desenvolver. Então, 7 toques para sermos um bom jogador no time da igreja local. Vamos aquecer? Fica de pé, vamos aquecer? Vamos aquecer? Faz assim, ó. Faz assim. Bora, solta as pernas, todo mundo cansado, com sono do trabalho. Aqui, ó. Bora. Bora. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aqueceu? Pode se sentar. Glória a Deus. Escuta. Fique ativo.
para fazer um bom jogo. Quando sentar nessa cadeira para ouvir a palavra, se desperte espiritualmente, porque assim você dorme, porque assim você perde de crescer, porque assim você deixa sua alma ou sua limitação física atrapalhar aquilo que Deus tem para você. O primeiro toque, o primeiro passo para sermos um bom jogador na nossa igreja local, chama-se mantenha compostura. Eu vou chamar esse mantenha compostura dentro desse universo de futebol de chapada. O que é um toque chapada? Mostra aí, filho. Ele vai fazer lentamente, porque isso é feito com um pouco mais de força, mas a gente está aqui num ambiente limitado. Então, chapada é aquele toque que você, com a lateral do pé, dá aquele toque básico, aquela coisa bem, não é harmônica. A gente sabe logo quando alguém não sabe jogar, porque ele não fica muito, não é? Então, a gente precisa de ter uma compostura no meio de campo. Quem concorda? Mas nós não estamos falando de campo de futebol apenas. Estamos falando da igreja local como um ambiente que cada um tem que ser um bom jogador. Diga comigo, manter a compostura para ser um bom jogador no timão do coração, chamada igreja local. A chapada do jogo é mantenha a compostura. Cuide, por exemplo, como um bom jogador, do que você fala e de como você fala, de quem você fala, porque às vezes você xinga o juiz sem perceber. Olha só o que diz Tiago 3, versículo 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Olha a importância de atentarmos para o que falamos. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Você conhece logo quando chega num campo de alguém que não joga bola. Só é você me ver jogando. Porque eu sei, tenho uma sinestesia boa, uma cinesiologia boa, um domínio do meu espaço físico com o meu corpo. Isso é uma coisa bem resolvida na minha cabeça. Gosto de pular, gosto de dançar e você já percebeu isso. Mas eu não domino o meu corpo com uma bola. É um negócio meio desconexo. Por quê? Porque eu não desenvolvi isso. E eu quero ilustrar com esse exemplo de que se você quer se dominar, avançar em outras áreas, você precisa dominar a sua língua. Não falar errado, não falar contra ninguém, não se precipitar no falar, principalmente contra o time. Fica feio um jogador no meio de campo, detonando todos os seus colegas jogadores. Aquele jogo está comprometido. Todos os colegas vão olhar para ele, opa, esse camarada é do nosso time. Quem está comigo? Olha, culto bom é culto de tratamento. Eu pensei que eu ia jogar uma partida com um pastor. A gente está jogando. Joga fácil, jogador. Joga fácil. E não venha sorrir da minha... Eu estou aqui com compostura. Não tropece no falar. Porque um homem que se domina é comparado a um homem perfeito e também domina todo o corpo. Então, no timão do coração, gentileza é parte importante no jogo. Você pode levar um cartão vermelho. Um cartão vermelho do Espírito Santo ou dos seus irmãos, se você falar errado, se você falar contra, se você desanimar o grupo, se você dar um mau testemunho dentro da sua casa por causa de alguma coisa dentro da igreja. Quem está comigo aqui? Então, primeira dica, chapada. Mantenha a compostura. Diga comigo, chapada. Mantenha a compostura. Se domine, se controle, começa pela língua. Ok? Muitos têm tropeçado no falar. E num jogo não tem nada mais desanimador do que uma pessoa fora do campo fazendo assim: seu burro! Olha para aí! Olha, até tua mãe joga melhor. Porque a mãe, não é, vira objeto de chacota dentro de um jogo de futebol. É terrível. Quem é que consegue ficar animado dentro de um jogo, ouvindo palavras negativas, ouvindo palavras que não são palavras de fé e de encorajamento? Eu acho legal o basquete, que o basquete
está ali nos últimos segundos e eles estão super animados porque 1 milésimo de segundo pode ser definitivo. O último milésimo de segundo, eles arremessam a bola. Se a bola cair, pode ser definitivo para o jogo. Então tome cuidado. Mantenha a compostura. 2. Se você quer ser um bom jogador na igreja local, deixa eu te dizer, aprenda a ser autêntico. Seja autêntico. Tem gente que se orgulha, não é? E faz assim: eu sou muito sincera. Eu sou muito sincero. Você é muito feio. Eu sou sincero. Eu não vou dizer que você é bonito, porque eu não vou mentir. Não. Olha, você é uma pessoa que eu não gosto de você. Tenha sabedoria. Ser sincero a esse ponto não tem nada a ver com ser autêntico. Ser autêntico tem a ver com ser verdadeiro e sábio, até mesmo para tratar o outro e trazer o outro para perto e afirmar o outro e até às vezes dizer uma verdade, mas de uma maneira saudável. De maneira geral, ser autêntico é isso. Mas o ser autêntico aqui que eu quero tratar com você é, nesse momento do futebol, nesse lugar onde temos muitos jogadores e cada um tem uma posição, chegamos na parte nevrálgica desse tópico, ser autêntico. Diga comigo, cada um na sua posição. Para ser artilheiro no timão do coração chamado igreja, ser autêntico é ter um gol certeiro com estar bem resolvido com aquilo que Deus te chamou para fazer com a sua posição. No jogo que Deus nos deu como igreja, cada um precisa jogar com a sua habilidade. Essa ministração nasce de uma inspiração de muitas conversas que nós viemos tendo sobre futebol. Afinal, ele tem treinado, encerrou o ciclo dele, e Deus vem me mostrando que tem coisas que não temos como mudar na regra do jogo. E algumas vezes ele chegou angustiado: poxa, joguei de lateral direito, poxa, joguei de centroavante, não, eu quero jogar como volante. Então, no processo de sermos um time, precisamos entender que às vezes precisamos passar em muitos lugares, precisamos passar em muitas posições. Na célula, nós precisamos, por vezes, começar varrendo a célula e ter coração para varrer uma célula, sem necessariamente ficar ansioso ou brigando com o coração porque queria liderar. É um exemplo simples. Se você está num ministério, se você está fazendo algo que Deus te chamou para fazer e a sua habilidade está sendo recrutada naquela área, fica naquela posição. Não queira vestir a chuteira do outro. Cada um tem um propósito. Deus olha para a gente de maneira individual. 1 Samuel 17:37 é um bom exemplo disso. Davi, chamado para a guerra, ele tenta vestir a roupa de Saul. Olha só, tem Golias que nós vamos derrubar, que nós precisamos saber qual é o fardamento certo que temos que vestir. Então, qual é o teu fardamento dentro da tua igreja local? Ok, tem um comum a esse time, essa árvore. Essa camisa verde, com essa árvore no peito, é nossa camisa comum como igreja local. Mas qual é o teu time? Joga bem. O Senhor Deus me salvou dos leões, dos ursos, me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor Deus esteja com você. Aí sabe o que Saul faz? Dá as armaduras dele para Davi. Põe um capacete de bronze na cabeça dele, uma couraça para ele vestir. Davi prende a espada de Saul, versículo 39, num cinto, e ele tenta andar, mas ele não consegue, porque ele não estava acostumado com aquelas armaduras. Deixa eu te dizer, para você ir para próximas etapas, para próximos posicionamentos, para outros posicionamentos, tem que desenvolver o posicionamento atual. Nós não podemos queimar etapas. Processos é importante dentro da igreja local. Você chega na igreja local até mesmo com uma experiência de uma outra igreja, ou até mesmo com uma maturidade de idade, mas você precisa, às vezes, passar por processos que vai ser saudável, que a igreja já vem estudando num trilho de desenvolvimento, de crescimento para você, que é um jogador nesse time chamado igreja local. Você confie, entre naquilo que o técnico estabeleceu como melhor para você. Aí versículo 40, aí ele pega o bastão, escolhe 5 pedras, quando ele tira a armadura de Saul, e ele está pronto para a batalha.
E o contexto diz que ele derruba o gigante. Quer derrubar gigante na tua própria vida? Usa as ferramentas que Deus te deu, nesse lugar que Deus te colocou. Confia que Ele colocou você nesse lugar com as suas habilidades para que você dê fruto. Não fica ansioso, ansiosa para passar por uma próxima etapa. Deus está falando com gente aqui. Às vezes as pessoas se frustram com a igreja local porque está acelerada demais, porque acha demais sobre sua vida e sobre a vida do outro. Entra na função do líder. Já pensou? O jogador, o técnico está fora do campo e faz. Trocar o jogador. Ou seja, quem está jogando sai dali, né? Poxa, queria jogar mais. Quem está entrando animado. Aí o jogador do campo faz. Não, vou jogar mais um pouquinho. Tem alguma coisa errada. Quem é jogador é jogador. Quem é técnico é técnico. Quem é juiz é juiz. Quem está comigo? Cada um na sua posição. Declara comigo assim. Cada um na sua posição. Cumprimos o melhor. O propósito. A nossa igreja local, o time do coração de Deus, tem que estar organizado a esse nível. Tecnicamente, a gente encontra isso fluindo dentro do futebol. Não podemos encontrar isso fluindo dentro da igreja. Nós temos o Espírito Santo. Quem está comigo? Então, eu tenho que te dizer, dê chute de peito de pé. Vamos lá. Seja autêntico. Chute de peito de pé. Pronto, esse chute de peito de pé, se for dado forte, dependendo do ângulo, é gol na certa. Quer ver uma igreja fluindo, uma igreja local saudável? Os irmãos entenderam que esse chute de peito de pé é de fato ser autêntico e não querer andar no sapato de ninguém, na chuteira de ninguém. Deus tem algo especial para mim. Eu vou ouvir Deus, eu vou obedecer ao Senhor, eu vou servir onde Ele me colocar. Eu vou entender que a minha vida não pode ser comparada com a de ninguém. Eu sou um líder, não posso me comparar com outro líder de célula. Eu sou um membro, não posso me comparar com um membro da minha mesma célula. Lá ele chegou antes, já está maduro, está vendo? Meu líder agora só dá atenção para ele. Aí vem aquela crise de ciúme por causa dessa comparação que não é saudável. Quem está comigo? Diga assim comigo, meu lugar no time dos sonhos de Deus. Quero até te indicar esse livro, Tony Cook, tem na loja da nossa comunidade. Você pode solicitar, você vai crescer bastante para produzir, para frutificar, para avançar com a sua célula. Olha só, eu tenho outro passe, outra jogada aqui, muito maravilhosa, para te dar como exemplo de garra, iniciativa e motivação. Esse passe se chama trivela. Como é o toque de trivela? Para vocês entenderem a ilustração. Trivela é meio que você, com a lateral do pé aqui, ó, essa inclinação assim, é uma jogada bacana, uma jogada bonita. Até quem não entende de futebol, quando começa a explicar assim, a gente percebe que é uma ciência legal. Aí eu quero, com esse exemplo, te dizer que alguém que desenvolve algumas habilidades dentro do futebol, geralmente, que faz um toque de trivela bom, ele já é desenvolvido em outras áreas. No mínimo, ele é motivado, toma iniciativa e tem garra para fazer um jogo acontecer. Não faz corpo mole no treinamento. Por exemplo, tem gente que quer participar de jogos, se desenvolver nos jogos, ser escalado para a partida, mas não quer treinar. Não é verdade? É complicado. O que mais eu ensinei isso a ele esses meses? Eu disse, olha, você não está condicionado fisicamente, então você vai precisar preparar o seu corpo físico para você se desenvolver melhor no campo. Isso é óbvio, não é isso? Tem coisas que você só vai desenvolver bem, que estão travadas se você treinar. Se você se submeter ao treinamento. Se você ouvir muito o Espírito Santo, se você orar bastante no Espírito. Se você ler mais a Bíblia, se você se conectar com pessoas saudáveis, se você fazer links espirituais. Espera aí, essa pregação no YouTube me prepara para essa área. Aí você pega um monte de pregação que vai te dar força numa área que você está fragilizado. Essa destreza de se fortalecer, por exemplo, no canal da nossa igreja que está cheio de ferramenta. E outra, uma pregação, quando você ouve ela uma vez, ela tem um nível de aproveitamento. Mais 2, 3, 4. Tem pregação que eu assisto 7, 8. Tem pregação que eu já assisti mais de 10 vezes, até que aquilo seja vida para dentro do meu coração. Quem está comigo? Olha só, jogador bom não pode ficar sem treinamento, porque assim ele atrofia. Você é um bom jogador,
Mas às vezes está faltando, sabe o que para você? Treinamento para você fazer um bom toque de trivela. Não, esse aí eu sou ruim. Não, você não é ruim. Você pode estar mal treinado. E Deus está falando com você. Deixa eu te treinar. Vamos participar com garra, motivação e iniciativa dos treinamentos. Vai ler as apostilas. Vai assistir as ministrações. Vai orar. Se submete ao treinamento. Pessoas motivadas, elas têm uma probabilidade maior de acertar. Elas não erram o alvo tão fácil. Pessoas bem treinadas, elas conseguem mensurar ali o gol. E a probabilidade de ela estar tão bem treinada, ela já fez tantas vezes que ela entra naquela atmosfera de certeza. Na nossa linguagem é quando você entra na atmosfera de fé e você diz assim: isso vai dar certo, Jesus, eu acredito em você, e essa jogada é minha, eu não vou perder essa partida porque você venceu por mim. Deus está falando com gente aqui para diversas áreas da sua vida. Quem está comigo? Então é muito ruim um time que tem um jogador sendo carregado. Eu disse para ele: lá nesse ambiente que você foi para treinar, você não vai ser carregado. Não é uma escolinha de futebol. É um lugar onde eles querem o seu desenvolvimento. Então, se submete. Você não escolheu? Não está passando uma temporada lá? Fica firme. Então, eu e você precisamos ficar firme e não fazer biquinho na hora do treinamento, na hora da dificuldade. É quando na igreja local você tem um problema com alguém e precisa de uma habilidade bíblica para lidar com aquele problema, como, por exemplo, pedir perdão. Como, por exemplo, confiar na unção de um líder na hora de uma orientação. Aí, às vezes, sentamos no banco reserva, não é porque o líder, não é porque Jesus, não é porque Deus está malvadando com você. É porque você mesmo escolheu sentar, freou o seu propósito, porque cada jogo tem uma regra. Nós não vivemos debaixo de leis, mas agora vivemos debaixo de princípios. Se quebrados, chega a conta. Ok? Então precisamos ficar atentos. Precisamos de motivação, precisamos encorajar uns aos outros, precisamos estar com garra no meio de campo. Outra coisa importante para ser um bom jogador na igreja local, diga comigo: persistência. Romanos 12:11 diz: não deixem se enganar. Não se deixe enganar. Mantenha-se animado, disposto. Na versão A Mensagem diz assim. Em outras versões, seja perseverante. Uma pessoa perseverante é como alguém que dá uma bicuda. Você já ouviu falar na palavra bicuda? Esse termo é um passe de um jogo. Bicuda é algo que, se der certo, é gol na certa, porque vem com força. Agora, quando o cara não sabe jogar, bicuda é perder a cabeça do dedo, porque é uma topada tão violenta que o mel desce. Você já deu uma topada violenta na hora que foi dar uma bicuda, sem saber, né? Eu levantava os dedos assim, ó, para dar com a parte dos dedos. Rapaz, meus dedos entortavam assim. Eu tentei muito jogar futebol. Eu tenho ainda um gingado assim, mas eu não consegui. Mas está de boa. O resquício que ficou me dá uma base para eu te ajudar a entender numa coisa simples que está no nosso dia a dia. O futebol está no dia a dia do brasileiro. Infelizmente é tido como um ídolo. Em muitas vidas, em muitas casas, isso não é saudável. Mas o esporte é extremamente lícito. Você sabendo colocar no lugar correto, então nos traz muitas lições. Então uma bicuda, como é a bicuda? Vai fazer lento, obviamente. Bicuda é a frente do pé. Uma pessoa habilidosa que dá uma bicuda na frente do gol, é gol na certa. Não tem como errar. Então, para você dar uma bicuda habilidosa sem topar o dedo, deixa eu te dizer, persista nessa tarefa. Persista nessa missão. Persista nessa área que você falha muito, que você perde a cabeça do dedo. Porque o que acontece? Quando nós damos uma bicuda de mau jeito, que machucamos, que topamos o dedo no chão, que sangra, a gente guarda a chuteira e fica esperando recuperar. E fica com medo de dar os próximos chutes. Sangrou? Firme? Persista. Você vai aprender a fazer isso com habilidade. Tem dificuldade de perdoar o irmão? Tem dificuldade de se submeter a pastor?
Tem dificuldade de entender a igreja local como um propósito de Deus? Persista. Não deixe o inimigo infiltrar mentiras na sua mente. Nós estamos indo para o céu. E isso é muito sério. Até lá, perder partidas por conta da nossa limitação é uma coisa. Vem o poder de Deus e aperfeiçoa. Agora, perder partidas por falta de sabedoria, por ser um jogador desleixado, um jogador que chega num campo sem meião, que chega sem o seu padrão, que chega fedendo, porque jogo tem suor envolvido. Quem está comigo? Mas já experimentou viver, trabalhar, jogar com alguém fedendo, fedorento? Falta de cuidado da parte do jogador, de se envolver com o compromisso e se preparar para aquela jogada. Ser igreja local é uma coisa linda. É ser uma igreja com propósito, dirigida pelo Espírito Santo, mas vai ter suor. Vai ter abnegação. Vai ter morte da carne. Vai ter renúncia. Vai ter incompreensão de outras pessoas. Então vamos dar uma bicuda na cara do cão e sair daqui decidido a ser persistente. Pois então, quem está comigo? Seja persistente. Diga para o seu irmão, seja persistente. Vamos aplaudir o nosso Deus. Nesse jogo, sejamos persistentes. O próximo passo que eu quero dar para vocês nesse jogo chamado Vamos Ser Igreja Local, vencedora, vencedor, é consciência da dependência uns dos outros. A combinação de talento mais trabalho em equipe é missão cumprida, ok? Talento, opa, o cara é talentoso, né? Faz a passada aí, a andada da passada de novo. Vai a passada. A passada é um negócio tão legal, não é isso? É o talento do jogador, não é? Ele toma forma do campo, né? E quando ele bota aqui a mão no fone de ouvido assim, né? Que desce do aeroporto, ele bota o óculos escuro, não é isso? Ou vem arrastando a sandália assim, aquela sandália da Nike. Tem todo um gingado, né? Os jogadores têm todo um gingado. Talento, ok. Mas se ele não trabalhar bem em equipe, se ele não considerar a equipe, ele não tem sucesso na missão. Consciência de dependência que temos que ter uns dos outros. Tem gente que é individualista. Se você quer ser dependente de Deus e também ver uma porção de Deus no outro para que Ele seja a sua equipe, deixa eu te contar. Você precisa ser bem habilidoso. E eu vou comparar essa habilidade de considerar o outro como um passe chamado calcanhar. Eu acho interessante. Calcanhar, vamos lá, calcanhar. Sem olhar. O calcanhar é o seguinte, agora pertinho do gol também é fácil, né? Olha só, calcanhar é o seguinte. Você precisa perder o seu campo de visão e contar com alguém para fazer o gol. Aqui está ele e o gol. Mas geralmente eu acho legal dentro de um campo, quando o jogador, ele sem olhar, ele dá de calcanhar e quem está lá perto do gol completa o passo. Ou seja, ele confiou, ele dependeu de alguém, ele preparou o caminho, feito João Batista, para que alguém saísse correndo e desse a entrevista depois do jogo. Isso é maravilhoso. Então, quando a gente como igreja tem essa consciência de que nós vamos ser parceiros para dar, para ajeitar, para preparar a bola na frente do gol, fica mais fácil de ser igreja. Porque as pessoas competem por cargos dentro da igreja, porque não entendem essa mentalidade de Deus, de sermos equipe, de que um gol, embora um esteja em evidência ali, dando a cara para bater, mas todo o time ganha. Diga comigo, todo time ganha. Mais uma vez, todo time ganha. Na minha concepção, toque de calcanhar é a maior expressão dessa consciência de dependência uns dos outros. Você pode até ver o jogador que está à sua frente, mas algumas vezes precisará confiar que tem um jogador atrás de você no melhor ângulo do gol. Eu me lembro de Eclesiastes 4:12 que diz: um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Precisamos entender que somos uma dobra do cordão, que o meu irmão é outra dobra, que o meu outro irmão é uma outra dobra, e juntos somos melhores. Diga comigo, juntos somos melhores. Diga, essa jogada de calcanhar, eu não vou perder. Diga para o seu irmão, eu dependo de você. Amém? Nós interdependemos uns dos outros.
Outra coisa importante é, no jogo, seja estratégico. Uma igreja que não desenvolve uma mentalidade estratégica, ela fica minada a ser mimada. Ela mina seu potencial e vai para a posição do mimo. Você já viu um time quando perde? Se eles ficam assim, rapaz, a gente é muito ruim mesmo, não é? Não, eles fazem assim, vamos lá, enxugando as lágrimas. E aqui, não perde a pose de jogador. Quem está comigo? Então, precisamos de ser estratégico. Peraí, eu estou aqui chorando porque perdi o jogo. Peraí, a gente ainda não está na final. Ainda tem uma chance no próximo jogo. Opa, ainda vai vir a semifinal. A gente não foi desclassificado. Nesse grupo da competição, a gente ainda vai ter uma oportunidade. Deixa eu te dizer, seja estratégico, bote a cabeça para funcionar. Nós precisamos crescer para ganhar essa cidade. Nós não podemos ganhar essa cidade na força do braço. Quando nós crescemos como pessoas, como jogador individual, todo time ganha força. Eu estou com um time forte. Mas não é porque eu tenho força na minha voz, eu fico fazendo força para que essas pessoas se convençam na força do braço. Não, mas é porque um time que está entendendo a unção, entendendo que tem que se envolver no compromisso com um time da igreja local para lançarmos as redes na cidade. Não é rede de futebol, mas é uma rede de pesca. Quem está comigo? Diga ao seu irmão, seja estratégico. E essa é até uma dica para o capitão do time, os líderes de célula. Para ser artilheiro no timão do coração chamado igreja, seja um jogador estratégico. Tem chute mais estratégico que o fatiado? Quem conhece o chute fatiado? É aquele chute que pega no ar, ele pega no ar, como é mais ou menos assim? O chute fatiado. Fala aí, levanta aí, rapaz, vamos lá, agarra, disposição, vamos lá. Ela vai o quê? Ela vai, peraí. É no chão, vai lá, faça aí. Vá, faça aí, bate ali nos meninos, nas meninas não, aqui em Melk. Vai. Ok, enfim, eu não entendi muito bem o que é o fatiado não. O do futebol, o fatiado do futebol nós podemos não entender. Mas o fatiado da igreja local nós temos que entender. É um chute bonito. O fatiado é como que se o jogador estivesse planejando e é uma fração de segundos para ele executar e ele avalia, porque a bola vai assim, a bola ela vai girando. Uma igreja estratégica. Que propriedade eu falei, não é? Eu jogo muito. Escuta, uma igreja estratégica, ela entra com seus líderes na fase do planejamento. Ela sabe que está na fase da execução, tem um cansaço natural, mas ela é persistente, ela já está bem treinada, ela todos os dias ela está ouvindo as mesmas coisas, porque é segurança para ela. E quando tudo termina, que eles estão celebrando, eles até quando vão para uma próxima partida, eles avaliam, o que a gente errou da última vez? Humildade. Vamos fazer diferente, quem está comigo? Sua célula será uma célula estratégica. Você é um membro estratégico, um jogador no time dos sonhos de Deus. Aleluia. Provérbios 21:5. Os planos do diligente tendem à abundância. Alguém que é diligente, alguém que é responsável, estratégico, uma pessoa que não tem pressa, que não faz uma jogada na doidice, que não toma uma decisão impensada ou no calor das emoções, porque nós podemos até algumas vezes nos irar, mas nós não podemos pecar. O irmão errou comigo, a igreja local errou comigo, o pastor pregou alguma coisa que parecia que tinha um irmão que falou da minha vida para ele. Olha, o Espírito Santo não é fofoqueiro, ele orienta o pastor para ensinar a igreja. Mas às vezes parece que é tão pessoal, né? E às vezes a gente, ao invés de nós nos restaurarmos, nós ficamos de mal do Espírito Santo. Espírito Santo está fofocando da minha vida para o pastor. Não, o Espírito Santo quer te restaurar, quer te trazer para perto. Ele conhece tanto você, que ele usa alguém para te abençoar. E para a gente terminar, tem um passe ou um toque no meio do futebol, que na realidade não é um toque, não é um passe. É uma forma de desencorajar quem está envergonhado e quem não jogou bem. É o chamado olé, olé.
Quem está com a bola está se sentindo. Olé! Olha, aí está se sentindo. Mas quem está levando debaixo das saias, né? Que fala, né? Na saia, é isso? Quem está levando o lençol? É lençol? Fica ali, no meio de uma multidão, se sentindo pressionado e afrontado emocionalmente. Pode ser com você que tenha acontecido isso. O inimigo te acusando. Você achando que está todo mundo da célula te olhando diferente. Você achando que o pastor, ele não está muito afim de conversa comigo. Para de achar. Para de dar ouvido ao inimigo. Para de dar ouvido ao olé desanimador das vozes negativas. Você foi chamado para ser aquele jogador que está dando drible, não que está levando drible. Porque você tem Cristo, você tem a mente de Cristo, você é proativo. Você tem o Espírito Santo. Não há nada mais angustiante que se sentir como no meio de um campo, com uma torcida zombando e gritando olé para você. Tem um provérbio africano que diz: se você quiser ir depressa, vá sozinho. Mas se quiser ir longe, vá com uma equipe. Então eu quero te chamar para esse momento de reflexão, para vigiar essas pancadas emocionais que às vezes a gente recebe, às vezes damos até uns nos outros dentro da igreja local. Vigia isso não é para nos separarmos, mas é para nos aperfeiçoarmos no perdão, no amor. Então, essa 7ª dica aqui para você ser um bom jogador na igreja local chama-se: administra seu emocional. Você tem uma equipe que vai errar com você. Tem coisa mais frustrante que um jogador do time fazer gol contra? Todos da equipe ou fulmina aquele jogador. Eu era expert em fazer gol contra. Ou a equipe desanima aquele jogador, ou a equipe diz assim: aconteceu isso, não foi legal, mas vamos embora porque o jogo segue. Segue o jogo, quem está comigo? Então administre seu emocional. Provérbios 4:23 diz: tenha cuidado com o que você pensa, sobretudo guarde seu coração. Na NVI também fala: guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nós precisamos guardar o nosso coração no meio do jogo chamado Tem um Propósito, como igreja local, para ganhar essa cidade. Não há nada mais angustiante do que se sentir no meio do campo, caçoado, zombado e dando ouvido para a voz do inimigo. Quando ficamos no vácuo, em certas jogadas, dá aquele aperto na barriga, aquele aperto no peito, aquele desânimo, aquele engasgo na garganta, aquele aborrecimento que chegou, aquela coisa que a gente não concordou. Isso é coisa do ser humano. Nós vamos viver isso. Mas nem por isso vamos tirar a camisa, jogar, desonrar o juiz, o nosso Deus, desonrar a nossa liderança, o capitão do time, o nosso técnico. Para sermos igreja saudável, igreja local que ganha partidas e que não perde uma jogada, precisamos treinar os jogadores para esse nível de maturidade. Porque assim, vamos estar de temporada em temporada, de igreja em igreja. Nós não somos jogadores de futebol que troca de time em time, todo ano, ou às vezes até mais de uma vez por ano, por causa de dinheiro. Nós somos parte de um mesmo time porque Deus nos comprou, e por um preço mais alto do que qualquer preço de jogador caro que tem por aí. Preço de sangue. Nós precisamos honrar isso. Quem está comigo? Não fique atordoado quando levar os olés da vida, da sua célula, de um irmão sem sabedoria. Não fique atordoado, perdoe. Volte para o campo, continue a jogada. Olhe para o técnico chamado Jesus. Quando alguém te frustrar, considere aquilo como o pacote da limitação humana e volte para a essência de um lugar onde você nunca deveria ter saído. Um jogador que fica independente no campo, que não ouve o técnico, provavelmente na próxima partida ele vai se sentir excluído, ele vai perceber que ele não está fazendo uma boa harmonia naquele time. O técnico fica ligado. Num jogo de futebol, você que entende, você deve alcançar rápido isso. Quando entrar em campo com sua igreja, em alguns momentos, nós vamos nos entristecer com alguma etapa do jogo. Mas olha, chuta essa bola de desânimo, de acusação para fora da tua vida.
Não se incomode com a vaia da torcida emocional, segura seu emocional. Tem gente que em momentos de pressões tomam decisões que comprometem todo o jogo, que deixa um líder de célula na mão, que deixa um pastor triste. Não falo só por mim, eu falo por todos os pastores, porque os pastores, eles não ficam felizes quando veem um jogador se aposentando antes do tempo, porque nós temos uma vida com propósito.